Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, prosseguindo a nossa aula hoje, nós vamos falar sobre a osteoporose, né? A doença dos ossos, ok? Principais patologias que acometem o idoso, né? Bom, falar sobre osteoporose. Bom, a osteoporose, ela é uma doença classificada como osteometabólica, por ser uma alteração no metabolismo, ok? Bom, o osso possui duas matrizes, matriz orgânica e matriz mineral, né? A matriz orgânica, ela produz colágeno, matriz mineral produz cálcio e fósforo, ok? Então, é o cálcio e o fósforo que ele cristaliza, né? E causa e causando essa cristalização se dá a sustentação dos nossos ossos, certo? Então, quando ocorre a desmineralização óssea, o osso fica poroso, certo? O que é um osso poroso, né? Quando vocês veem na imagem aí, vocês vão ver que vai ter o osso normal e o osso poroso. O osso normal, o osso ele é cheio de porozinhos, certo? Então, no osso normal, você vai ver lá que tem que os porozinhos estão cheios, né? Estão cheios de mineral, certo? No osso poroso, esses porozinhos estão ocos, né? Então, por isso que se dá o nome de osteoporose, certo? Agora, eu vou falar para vocês um pouco como que a massa óssea se comporta ao decorrer da idade, ok? Então, é assim, quando a pessoa está, né, na fase entre 25 e 30 anos, ela está no pico da sua massa óssea, certo? Significa que tem células depositando matriz óssea no interior do seu osso. O seu osso está compacto, tudo certinho, está tudo protegido lá dentro, ok? Bom, eu vou fazer um gráfico aqui para vocês, quer dizer, vou usar aqui meu dedo, né, para simbolizar um gráfico, só para vocês terem um pouquinho de noção, certo? Vamos supor, né, aqui é um gráfico, certo? Vamos supor que a criança na fase, né, a fase infantil, vamos lá. Ao nascer, vem a fase infantil, ok? E aqui está o pico. Aqui a pessoa já está na fase entre 25 e 30 anos, certo? Aqui está o pico da sua massa óssea, né? Aqui está, então, o processo da formação óssea, a formação do esqueleto, né? O diâmetro do osso para formar um esqueleto. Aqui então já está formando, aqui está todo formado já, certo? Da fase da infância até os 30 anos é a fase da formação óssea, formação do seu esqueleto, ok? Então, 30 anos o pico, né? Aí o que acontece? A partir dos 30 anos, né? Aí vai ocorrer o quê? A queda, né? A queda da massa óssea, a perda da massa óssea, certo? Como que se dá essa perda, certo? Olha, então tá, outro gráfico agora. Olha, aqui então o pico e aqui começa a queda, né? Essa queda significa que você tem a perda da massa óssea. Então, eu vou explicar para vocês. Dentro do nosso osso, nós temos duas células. Uma chamada de osteoblasto. Então, o osteoblasto, ele forma o osso, certo? E também nós temos o osteoclasto. Vamos supor que o osteoclasto, ele come o osso. Então, temos uma célula formando o osso e temos uma outra célula comendo o nosso osso. Entenda como. Como eu falei para vocês no gráfico, a criança, ela absorve mais osso, né? Onde o osteoblasto, né? Ele está ali produzindo osso, certo? Para quê?
nessa fase, se forme o esqueleto saudável, né? Então, por isso que há mais produção do que reabsorção, ok? Bom, agora também vou falar para vocês como que se ocorre a queda, né? Porque tem a queda, certo? A queda ocorre por conta de haver mais reabsorção do que formação, ok? E isso é mais comum na mulher. Por que é mais comum na mulher? Na idade senil, né, a mulher tem a queda, a mulher sofre a queda, né? Como eu mostrei o gráfico para vocês, vou falar, ó. Então, no gráfico, até na fase da infância até adulta, vamos supor, né, que desse lado aqui, né, desse lado aqui está a mulher e aqui está o homem, acima, né? O homem está acima, sabe por quê? Porque a mulher, o homem ele tem mais massa óssea e mais massa muscular do que a mulher, certo? Sempre assim. Ainda mais quando se chega na idade senil, né? Menopausa. A mulher tem uma perda considerável de cálcio, né? Então, por quê? Porque quando a mulher chega na idade entre 45 e 50 anos, ocorre a menopausa, né? E o que acontece na menopausa, né? É por conta da queda do estrógeno. O estrógeno, ele é um hormônio, né? Que... qual é a função dele, desse hormônio também? A função dele é regular, né, o osteoclasto, né? A função dele é regular o osteoclasto, porque o osteoclasto é ele que reabsorve a nossa massa óssea, certo? E como isso se dá? Bom, nós temos, né, a tireoide e em volta da tireoide temos a paratireoide. Essas glândulas, elas produzem um hormônio chamado de PTH, é o paratormônio. Esse paratormônio, ele ativa o osteoclasto para a reabsorção óssea, entendeu? Então, há uma reabsorção óssea, assim, sem parar, né? Porque ele está ativado por conta do paratormônio, certo? E por que ele está ativado? Porque a mulher já não está mais produzindo o estrógeno. Porque olha a função do estrógeno, né? A função do estrógeno, ele freia, né? Ele freia a reabsorção óssea, entendeu? É ele que ativa o hormônio para frear, certo? Então, com a queda do estrógeno, vem o que chamamos de ossos porosos, né? O osso fica poroso, ok? Bom, o que acontece então com a reabsorção óssea, né? Para onde vai isso, né? Então, essa reabsorção do cálcio, ela é eliminada através da urina, fezes, né? Muitas vezes causa pedras nos rins, né? E também é o que chamamos de calciúria, hipercalciúria, certo? Ok? Bom, até aqui tá dando para entender? Bom, então vou falar agora sobre o tipo de osteoporose 2. Já falei que é o tipo 1, né? E agora eu vou falar o tipo 2, certo? Bom, o tipo 2, ela ocorre assim. Sabe aquele processo que eu falei para vocês de formação e reabsorção óssea, certo? Essa formação e reabsorção óssea acontece também no homem, certo? Só que no homem, a reabsorção, ela é bem menos, né? Na mulher, há essa desregularização por conta da queda do estrógeno. O homem, como não tem queda do hormônio, né, que regula, certo, o cálcio nos ossos dele, então ele não sofre tanto, mas assim, ele vai sofrer por conta da idade também, porque tudo vai diminuindo. Com a idade, não vai mais se formando, né, ossos. Pelo contrário, na idade vai se absorvendo, certo?
Então, o homem também sofre de osteoporose, só que bem menos do que a mulher, tá? Então, eu vou falar um pouco agora sobre sinais e sintomas. Sinais e sintomas e diagnóstico, né? Como diagnosticar uma osteoporose, certo? Bom, primeiro, as pessoas não sentem dor, né? Aquele processo lá de reabsorção e formação óssea está acontecendo no nosso organismo o tempo todo, certo? Mas não atinge terminações nervosas, então é assintomático totalmente, né? A pessoa só vai sentir dor na fratura, né? Quando há uma fratura, quando há uma queda, aí sim. Bom, então quais são os locais mais comuns, certo, para ver a osteoporose, certo? Bom, para a gente saber e diagnosticar é por dois exames, certo? O primeiro é o raio-x, tem que ser um raio-x muito bem feito, ok? E outro exame também é a densidade óssea. Esse exame é feito na coluna lombar, no colo do fêmur e no rádio distal, certo? E para detectar-se a densiometria óssea, está escrito lá no exame, osteopenia, certo? O que é a osteopenia? Bom, a osteopenia, ela é nada mais, nada menos do que a diminuição óssea, certo? Então, a osteopenia só está com diminuição óssea, tá? Que ainda é reversível, mas a osteoporose já se dá pelo desvio padrão. Que desvio padrão é esse? Né? Então, tá. Aí no exame lá, se tiver entre 1 e 2,5 é osteopenia. Significa que não há risco de fraturas, certo? É o início da perda óssea, mas não há risco de fraturas. Acima de 2,5, aí sim, aí já é osteoporose e já se tem um risco de fraturas, ok? Bom, gente, então a osteoporose basicamente é isso, tá? A osteoporose, ela se dá por conta, né, da reabsorção óssea. Ela se dá por conta, né, daquela célula que nós temos no nosso, na nossa matriz óssea, certo? Que é chamado de osteoclasto. Osteoclasto, ela reabsorve o cálcio do nosso osso, certo? Em contrapartida, a outra célula, que é osteoblasto, que está formando o osso. Ok? Então, basicamente, a osteoporose é isso. Tá bom? Então, gente, se ficou alguma dúvida, a gente vai conversando depois logo mais, tá? E também logo em seguida eu vou estar enviando um vídeo sobre artrite e artrose, certo? Então, até daqui a pouco.